Bom dia, vamos para o senhor de hoje. Estamos na página 33. Então, na prática, que nos conta uma história interessante. Rami Menashe Israel Reisman, ele é um Hassid de Belz, e é uma espia. Espia significa na verdade, aqui diz conselheiro. É alguém que, tipo de personal coach, certo? Seria alguém com quem você se aconselha, mas não necessariamente ele é um conselheiro, às vezes alguém orientador, etc. E a palavra em hebraico certa, leashpia, é ele influenciador, talvez, um influencer. Só que o conceito de influencer hoje em dia tem uma conotação diferente, então eu não sei se poderíamos utilizá-la para a pessoa não mal interpretar. E ele é um orador talentoso que dá shiurim populares na sinagoga Beit Yoshua, na rua Minchat Yitzhak, em Jerusalém. Hoje em dia, um espia muito famoso, quem é? Rav Widerman, Rav Melech Widerman, certo? E, então, em todas as manhãs, às 10, o Beit HaMidrash fica lotado para o shiur diário desse Rav Reisman, que conta com um público de 100 a 150 homens. Então, imagina, todo dia às 10 da manhã, pessoal que, entre aspas, para de trabalhar para ir lá participar do shiur, então, o que tem condições, entendeu? Pessoal que trabalha em outros horários alternativos, se organiza para as 10 da manhã poder estar no shiur dele. Então, Rav Reisman raramente viaja para o exterior, mas em pouquíssimas ocasiões ele se curva à pressão dos rabinos de sua Hassidut, que imploram a ele para que fale aos membros da comunidade e seus alunos de Yeshiva. Então, por exemplo, tem rabinos que, com raras exceções, eles não costumam viajar muito, mas às vezes eles viajam para poder, vamos dizer, compartilhar os seus conhecimentos com outro público que apreciaria. E o famoso ditado, como chama, santo de casa não faz milagre. Às vezes você precisa de alguém de fora, ele vai falar exatamente o mesmo, mas falando de uma forma diferente e tudo mais, a pessoa já está mais receptiva. Então, simplesmente, ele não, por essa razão, ele não costumava viajar, mas em raras ocasiões ele cedia e iria. Então, no início de certo verão, ele recebeu repetidos telefonemas dos rabanim de Belz da Antuérpia, certo? Insistindo para que ele viajasse até a Bélgica e se dirigisse aos Bachurim, aos jovens alunos da Yeshiva. Ok? No início do Zman de Elul, quando começa a época do mês de Elul, depois do intervalo que tem depois de Tisha B'Av, que é umas pequenas férias, então depois dessas férias, aí já há uma inspiração para o mês de Elul, o mês antes do Rosh Hashanah, etc. Então seria apropriado ele ir lá para tentar influenciar e transmitir, compartilhar seus conhecimentos. Então, relutante em viajar, Rav Reisman explicou que não poderia ir antes do Yamim Noraim, certo? Porque esse período engloba todos os preparativos de Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Então, é um período intenso e ele tem responsabilidade com o seu público. Ok? Muitas vezes acontece, as pessoas têm que saber que o rabino, aliás, ele tem que saber, ele tem um compromisso com o seu público. Então, falaram, então venha na semana após Sukkot, durante o Ben Azmanim, eles disseram. O que acontece? Tem basicamente, três períodos de interrupção na Yeshiva. Ok? No ano. A Yeshiva não tem um verão. Tem três períodos. Um período de Tisha B'Av até, como chama, Rosh Chodesh Elul. Tem um período depois de Sukkot até Rosh Chodesh Mar Cheshvan, que aí começa o ano forte. Alguns esperam uma semana depois, já em Cheshvan. Ok? Esse período. E tem um período que vai depois de Shavuot até 17 de Tammuz. E assim, eles têm esses períodos de intervalo. Então ele falou, olha, eu vou nesse período depois de Sukkot, porque já terminou. Em Israel, todas as festas, ele pode, entre aspas, deixar a sua comunidade. Aí eles disseram, e ele falou,
Minha agenda está cheia essa semana. Minha primeira disponibilidade é Rosh Chodesh Heshvan. É justamente o primeiro dia do mês de Heshvan. Ele finalmente disse, esperando que desistirem por terem de esperar por tanto tempo até que ele pudesse viajar. No entanto, para sua decepção, eles aproveitaram a oportunidade. Perfeito, estamos esperando você. Já quando realmente o pessoal deseja, se adapta. É que nem, muitas vezes, quando você faz questão de alguém, o que você pergunta? Quando você pode vir? Você não fala, marquei tal dia, você vem. Ah, marquei tal dia, esse dia ou essa hora, não posso? Não dá. Entendeu? Acontece com muitos de nós. Temos compromissos já. Agora, quem se adapta a quem? A questão se dá para se adaptar. Então, o que eles demonstraram com isso? Que realmente eles faziam questão da presença do rabino. Essa data que você pode. Ótimo, está fechado. Ras Reisman voou para a Bélgica no fim de Tishrei, dirigiu-se aos Bahurim no dia anterior ao início do novo Zman e retornou a Israel no mesmo dia. Ele foi, falou e voltou no mesmo dia. Logo após o pouso, todos os passageiros souberam da terrível notícia de que um ataque terrorista havia ocorrido em Jerusalém. Um árabe, a serviço da companhia telefônica Bezel, jogou seu carro contra um ponto de ônibus em Geula. Saiu do veículo e esfaqueou brutalmente Rav Yishayahu Krishevsky. Hashem Yihom Damon, que Hashem vingue seu sangue. Depois que o terrorista foi baleado e morto, a polícia estudou todas as câmeras de segurança instaladas em escolas e juls na região, para verificar onde ele havia começado sua rota assassina. Ao inspecionar as câmeras em Beit Yoshua, onde Rav Reisman dava seu shiur diário, eles identificaram um terrorista. Ou seja, ele saiu. Ele salvou a sua vida. É. De todos os outros. 150. De todos. Dos alunos, sim, mas presume-se que ele esteve espionando o Sul por uma semana inteira. O que aconteceu? Sabia que nessa hora o Shul está lotado. Então, no dia do atropelamento, estava planejado um ataque no Sul, enquanto a sinagoga estivesse lotada para o Shul do Rav Reisman. O terrorista sentou-se pacientemente do lado de fora, esperando que os frequentadores entrassem no prédio para que ele pudesse implementar o ataque. Vendo que ninguém apareceu, ele entrou sozinho. Encontrando-o vazio, saiu furioso e jogou seu carro contra o ponto de ônibus na rua Malchei Israel. Embora as consequências tenham sido trágicas e um nobre Talmid Chacham tenha perdido sua vida al Kiddush Hashem, todos os membros do Shiur em Beit Yoshua sentiram a Ashgachá que o salvou de uma catástrofe indescritível. Já, como vocês falaram, o rabino e os alunos. Já, foi-se. Como se diz, foram os anéis, mas ficaram os dedos. Na prática, nós vemos que muitas vezes a gente não percebe, mas a mão de Deus está em todo lugar. E tudo o que acontece é por Ashgachá Prati, toda divina providência. Às vezes, o que era para acontecer, você consegue evitar e você nem se entera sequer. Onde vemos isto, inclusive? Nos Salmos. O rei Davi diz nos Salmos, falamos isso hoje, se alguém reparou, você que falou os Salmos em voz alta, pelo menos, o último versículo, nos Salmos de hoje nós falamos que, na verdade, que Az Yomru Bagoim, Igdil Hashem Lasot Imeile, Igdil Hashem Lasot Imano e Semechim. Diz, então, quando Mashiach chegar, vão falar os Goim. Igdil Hashem Lasot Imeile. Deus fez maravilhas com eles. Por que os Goim vão falar? Nós temos que falar. Se Deus fez maravilhas conosco, quem tem que falar isso? Somos nós. Somos nós. Hoje em dia, não sei quem acompanha as notícias de Israel.
dia a dia, jogam mísseis do Líbano e do Irã. É incrível os milagres que estão acontecendo. Literalmente parece que Deus está lá em cima assoprando, desviando, fazendo cair. Incrível o que está acontecendo. O pior não é isso. Outro dia alguém me mandou, não sei, mas me mandou que tem uma entrevista dos árabes, um jornalista que perguntaram, ele perguntou para um cara desses grupos, será que vocês ainda não aprenderam a atirar? Ele falou, a gente atira direito, mas o Deus deles não deixa cair nada. Prova está lá que de tanta raiva que está fazendo hoje em dia, joga contra os seus próprios aliados. Joga no Bahrein, no Catar, na Turquia. Esses acertam. Esses acertam. Olha, em Dubai, hotel mais luxuoso do mundo, foi para o Beleléu. É incrível. O único hotel no mundo, 7 estrelas. Agora tem um monte de estrelas. Você não tem ideia. Agora, eles, o que falaram? É Deus que está protegendo. Aí você vai falar com o Yehudi, o que ele diz? Ah, temos um exército muito bom. Não tem Deus, não tem Torá. E se nós analisarmos hoje em dia em Israel, tem mais estudantes de Torá do que já teve na história do povo de Israel, na terra de Israel. Na época da Rabi Akiva não tinha tantos alunos de Yeshiva. Então, olha o que eu estou te falando. Quantos alunos tinha Rabi Akiva? 24 mil alunos. Hoje em dia, em Jerusalém, sozinho tem mais do que isso. Entre todas as yeshivot e Kolelim, com certeza. Sem falar de Bnei Brak e o resto das cidades. Ou seja, se você analisa todo o poder do estudo de Torá, os rabinos em Israel instituíram, nós estávamos falando agora, tem Ben Azmanim, tem um período de férias na yeshivot. Quando que é, perdão? Depois de Pesach também tem um período de Rosh Chodesh Nissan, certo? Então, desde Rosh Chodesh Nissan, entra de yeshiva, entra de férias. Agora, quinta-feira seria. O que eles falavam? As yeshivot entram de férias, mas que os alunos não param de estudar porque precisamos dos méritos de estudo de Torá. O mérito do estudo de Torá que traz proteção para eles Israel. A gente não percebe. Então, o que diz o Teilim? As yomru bagoim. Então, os goim vão falar que Hashem fez maravilhas conosco. Por que eles vão falar e não nós? Tem tanta coisa que a gente não Eles enxergam, a gente não enxerga. Eles sabem o que eles planejaram contra nós. Nós nem nos enteramos. E se para e analisa, cara, 2 semanas atrás no Shabbat, num pequeno ataque acabaram com toda a cabeça da cobra. E todos os assistentes. Hoje em dia tem ponte aérea em Tel Aviv e Teherã. Ponte aérea. Os aviões vão e voltam mais fácil do que pousar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem ainda bala perdida, não terá nem isso. Se você para e pensa, são milagres. A gente não percebe. Então, às vezes, temos que abrir um pouquinho os olhos e perceber, prestar atenção ao que está em volta de nós. De fato, que nem a história aqui. Eu não sei se alguém das pessoas, até que a polícia fez as pesquisas e viu nas câmeras que o cara ficou esperando frente a essa sinagoga para fazer o atentado, entrou na sinagoga, a sinagoga estava vazia. Ele fez um atentado, morreu uma pessoa. Mas o que era para acontecer? Era um caos. A gente não percebe. Todos estamos estupefatos, comovidos com o que aconteceu 7 de outubro. Se você para e analisa, com todo respeito, não quero ser liviano, mas saiu de graça. Entraram mais de 3.000 terroristas armados até os dentes, que cada um tinha poder de fogo, no mínimo para levar consigo 10. No mínimo. Sim ou não? Metralhadoras, granadas, tudo. Desculpa, eu não quero ser liviano, mas são 30.000 pessoas que ele podiam ter levado.
Desculpa, se isso não é Hashem, a gente lamenta cada uma das mortes. Não é que estamos fazendo, Deus me livre, não quero parecer, mas cada um de nós temos que ver e enxergar. A Kadosh Baruch Hu está de olho. Ine lo yanum velo ishan, shomer Israel. Eis que não dorme nem cochila o guardião de Israel. Principalmente em Eretz Israel. Então, acho que a gente, às vezes, tem que parar um pouquinho, refletir e pensar. Muitas vezes o pessoal diz, onde que estava Deus no Holocausto? Onde que estava Deus no 7 de outubro? Deus está aí. Onde ele estava no Holocausto? Eu conheci uma pessoa, na Argentina, o pai do Rabino Grumblat. Ele ficou muito mais religioso quando sobreviveu ao Holocausto. Eu conheço pessoas que depois do Holocausto largaram tudo. Mas ele falou para mim uma vez, eu vi Deus lá. O que eu me salvei daquilo lá, só porque Deus quer. Não tem outra explicação. Então, na prática, se a gente abrir os olhos, a gente consegue enxergar. Só temos que querer abrir um pouquinho os olhos. Às vezes, a gente não quer abrir os olhos, não quer o compromisso, não quer... porque isso implica um compromisso. Então, é mais fácil. Quantas pessoas... eu vou rezar em casa, não vou rezar na sinagoga. É um compromisso. Não é que não vai rezar, Deus me livre. Abre para a sinagoga, tem que tomar banho, se vestir, ir até a sinagoga, sei lá. Reza em casa, vapti-vupti, do jeito que dá. As pessoas, às vezes, procuram um pouco o seu conforto e seu comodismo. Então, acho que existe a Ashgachá, existe a divina providência, a supervisão divina de Akadosh Baruch Hu. Cada um de nós devemos aproveitar e saber e ficar atento que Hashem está aí. Bom dia, que seja para a elevação da alma de Moshe Ben Israel e Paula Bat Michael.